Olá pessoal, tudo bem? Espero que tudo te vá bem, espero que tudo vá bem com todos os seus. Eu sou o pastor Vinícius. Vamos começar agora uma série de mensagens, série de devocionais que vamos chamar de O Evangelho Puro e Simples. Por que você vai fazer isso? Tem tantas pessoas fazendo. Relutei muito tempo para fazer isso, para começar a gravar alguns vídeos, apesar de muitos amigos, muitas pessoas me incentivarem. E a gente está começando a falar, quer começar a falar sobre coisas que são simples, de forma simples, clara, sem muita pretensão de doutrina, de entrar em doutrina, teologia e filosofia. Nós estamos meio cansados de tantas coisas que as pessoas falam, mas que na verdade elas não praticam. Então a gente quer falar muito mais sobre caráter, sobre integridade. E o que nós queremos mesmo é que as pessoas ouçam uma palavra simples e que mude a vida delas, e que transforme a vida delas, que transforme a sua vida, assim como transforma a minha vida também. E nós vamos começar falando sobre algo que às vezes até polêmico e muitas pessoas pedem. A gente fez uma enquete no Instagram e as pessoas elas falaram muito sobre isso, fala sobre renúncia. Então o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro devocional vai ser sobre renúncia. E eu quero fazer esse devocional agora chamando você para ler comigo Mateus capítulo 16, a partir do versículo 20, que vai dizer o seguinte: Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então, queridos, o texto é muito claro. Jesus começa a trazer um discurso diferente, mais duro, mais incisivo sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre como Cristo deveria padecer. E isso estranhou os discípulos que estavam acostumados com as maravilhas, com os sinais, com os milagres, o que deixava as pessoas maravilhadas. Mas Jesus começa a chamar os discípulos para um caminho mais estreito, para uns momentos mais estreitos. Será que você já passou por isso? Momentos na sua vida que parece que Deus te leva para um estreito. Muitos chamam de deserto, muitos chamam de vale, mas é um momento estreito, onde parece que você não vai suportar aquilo que você está passando. Eu quero te dizer uma coisa, de cara, você não vai ver uma cruz de madeira por aí e Jesus lá apontando para você colocar ela no seu ombro, você carregar. Não se trata disso o texto. O que o texto trata, o que Jesus estava tratando com os discípulos é o seguinte: o evangelho do Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, não é o evangelho das promessas, da facilidade, das maravilhas. Todas essas coisas elas acompanham, todas essas coisas elas são reais, elas acontecem, mas o verdadeiro evangelho, os discípulos de Jesus, eles despontam no negue-se a si mesmo, no renuncie, no tome a sua cruz. A cruz é o seu instrumento de morte. A cruz é aquilo que te faz pensar que talvez seria mais fácil você continuar com aquilo que você vive, sabe? Muitos hoje falam sobre missões, sobre chamados. Quantas pessoas você conhece que dizem que tem um sonho de ir para a África, de ir para tantos outros lugares, para fazer missões, para trazer alimento para aqueles que são famintos? E eu te pergunto, quantas vezes você matou a fome de um vizinho seu? Quantas vezes alguém que está do seu lado precisa de algo que você até tem a oferecer, que está até sobrando, e você não pôde oferecer nada? Quantas vezes você teve a oportunidade de ajudar alguém com alguma coisa e você simplesmente não fez nada?
Sabe o que está na hora de acontecer? Está na hora de a gente começar a pensar nas coisas do alto. Porque quando a gente pensa nas coisas da terra, nós somos presos às coisas dessa terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para e pensa comigo. Quantos pares de tênis ou de sapato você tem? Quantas sandálias você, moça, tem em casa? Quantas bolsas você tem? Você tem bolsa para combinar com todas as sandálias? Você sabia que existem mulheres que não têm nem um pedaço de pano para pôr no pé, ou um pedaço de borracha para pôr no pé, para servir de sandália? Você sabia que no sertão nordestino, muitas pessoas elas não têm acesso a isso, nem a um chinelo de borracha para poder caminhar? E você tem 20, 30 e acha que ainda é pouco, acha que ainda precisa de mais. Sabe, a gente precisa parar e analisar um pouco daquilo que nós estamos buscando. Porque é muito fácil falar de renúncia, é algo que, renunciar, eu tiro o meu relógio, eu pôr no pulso do outro, daquele que tem condições também. Isso não é renúncia, isso é oferta, isso é uma entrega de gratidão para um irmão, para um amigo, para um conhecido. Renúncia é abandonar as coisas que te prendem a essa terra. Renúncia é quando você abre mão dessas coisas que elas te levam muito mais para perto de favorecer a sua carne do que a um relacionamento mais íntimo e profundo com Jesus Cristo. O que Jesus Cristo falou com Pedro, o que Jesus Cristo quer de nós, quer para nós, é que cada um de nós tenhamos a noção do chamado que Ele tem, tenhamos a noção do que é o preço do discipulado, do ser discípulo. Chega um momento, querido, na sua vida cristã, que Deus quer te levar para o mais estreito. Aí é a hora da sua decisão. Você vai para o estreito com Deus ou você vai voltar para o caminho largo? Qual é a sua decisão? Renuncie. Renuncie quem você é. Renuncie seu nome. Renuncie seus títulos. Renuncie suas vontades. Quantos de nós temos vontades aleatórias de fazer tantas coisas? Quantos sonhos você pode dizer que você tem? Eu quero te dizer agora uma coisa muito contra a cultura. Deus não quer encher você, encher o seu ego e te fazer viver os mais maravilhosos sonhos de consumo que você pensa. O que Deus quer fazer é, através da sua vida, da sua profissão, fazer algo produtivo para aqueles que ainda não têm, para aqueles que necessitam. É levar você a uma palavra da verdade, a dar uma palavra da verdade, de consolo e de conforto para aqueles que estão desesperados. Então, querido, é simplesmente isso. Renunciar é abrir mão de quem eu sou. Renunciar é abrir mão das minhas verdades, das minhas convicções. Renunciar é matar o meu eu em favor de outra pessoa. Jesus está nos levando a um caminho mais estreito. A pergunta é, você quer ir para o estreito com Jesus? E tornar-se assim credencialmente, tornar-se assim um discípulo verdadeiro, aquele que segue o Mestre até o final? Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus foi até as últimas consequências por você. E Ele quer te chamar para você ir até as últimas consequências por Ele e junto com Ele. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.